hoje vamos falar sobre imunidade. Então, como melhorar a nossa imunidade? Então, o que é imunidade? É a imunidade existe devido ao sistema imunológico, ok? Então, o sistema imunológico, vou chamar o sistema imune, é os nossos soldadinhos. Eles existem no nosso corpo para nos proteger de invasores, de patógenos, de alguma partícula que não era para estar ali. Então eles existem no nosso corpo para nos proteger. Mas eles funcionam como se fosse um batalhão de guerra. Só que eles trabalham assim, de uma forma coordenada. O que é uma forma coordenada? São vários soldadinhos, mas cada soldadinho, eles têm a sua função e um ajuda o outro. Ninguém trabalha sozinho. Então, um tem uma função que o outro complementa a função dele, que o outro complementa, e eles estão trabalhando ali, ó, bem coordenado. Porque se um falhar, aí o corpo vai sofrer com a invasão desse invasor, né? Desse patógeno ou alguma partícula estranha, ok? E nós temos dois tipos de imunidade, que é a imunidade inata, que é a que se fala muito, né? A imunidade inata e a imunidade adquirida. Imunidade inata é aquela imunidade que a resposta é bem rápida. A resposta é rápida. Por quê? Porque ela já está pronta. Ok? Então, a gente chama assim a imunidade que é inespecífica, porque ela tá ali, o que entrou de estranho, ela vai combater. E é uma resposta bem rápida, porque senão qualquer coisa que entrasse no nosso corpo a gente morreria, né? Então, ela é uma resposta bem rápida. Mas existe outra resposta que é a adquirida, que é a imunidade adquirida, que ela acontece com o tempo. Então, primeiro entra o invasor. A imunidade inata reconhece o combate, não conseguiu combater, pega aquele invasor, apresenta as células da imunidade adquirida, para aí sim formar os soldadinhos bem mais fortes para cuidar esses invasores mais fortes. Mais ou menos assim, eu acredito que deu para vocês entenderem. Só que o meu objetivo aqui é ajudar como você melhorar a imunidade. Eu escolhi esse tema e gostaria de falar muito sobre isso, porque a gente tá, como eu falei no início, né, muitas pessoas doentes e algumas pessoas fazem live e dizem, toma aquele suplemento, toma aquele outro suplemento, aí as pessoas ficam com um monte de suplemento. Eu tenho paciente chegando para mim que tá tomando 10, 15 suplementos, porque só 5 viu em live, né? Que 10 alguém, 5 um vizinho falou que é bom, 5 um profissional de saúde prescreveu e outros 5 viu nas lives, né? Nas lives, nos vídeos de YouTube e, e então eu preferi fazer a live com esse título para falar de uma forma simples. Porque o simples também funciona. Eu acho que não é todo mundo que tem condições de comprar suplementos caríssimos. Por exemplo, tem um suplemento que eu sempre indico a algum paciente meu que manda mensagem, doutora, eu tô com Covid. Aí eu digo, toma esse suplemento, que é quase R$ 200. Quem pode, pô, paga, quem não pode. Mas não só tem esses suplementos. Existem outras formas também. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que para a imunidade, para o nosso sistema imunológico, para os nossos soldadinhos estarem eficientes, uma coisa que a gente precisa ajudar é o nosso intestino, que tem que ter cuidado com o intestino. Então, o nosso intestino, o nosso sistema imunológico, os soldadinhos, 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, não adianta tomar vários suplementos e não cuidar do intestino, até porque será que esses suplementos estão sendo absorvidos? Será que você vai estar aproveitando esses suplementos? Então, tem que cuidar de quê? Do intestino, porque 80% do sistema imunológico, das células do sistema imunológico estão ali. É o contato do meio externo para o interno. Então, ali existe uma barreira seletiva. Chegou o invasor, vai ter ataque, para não nos prejudicar. Então, a gente tem que cuidar do intestino. Não adianta nada, nenhuma outra conduta, se seu intestino estiver ruim. Não é que não adianta 100%, né? Também não é assim. Mas, se 80% do sistema imunológico está no intestino, se seu intestino está ruim,
Então, tá bem grave esse caso. Então, a gente, para ajustar, algumas dicas para melhorar intestino. Então, como você saber se seu intestino tá bem ou não? Primeiro, se você apresenta alguns sintomas como gases, distensão, diarreia, constipação, né? Azia, então existe algo no trato digestivo que não está eficiente e isso está influenciando no intestino. E um intestino eficiente também passa pela parte de digestão. A sua digestão tem que estar otimizada. A gente precisa ter uma digestão eficiente para não chegar partícula sem estar digerida lá no intestino e essa partícula não digerida poder, dependendo da partícula, ficar estimulando o sistema imunológico, inclusive processo inflamatório. Por exemplo, as intolerâncias e sensibilidades alimentares. Por quê? Porque a pessoa não digere bem uma proteína e essa proteína fica lá sendo exposta ao sistema imunológico o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Chega um momento que as células perdem a tolerância, não sabe mais o que atacar e começa a identificar aquilo como invasor. Então, uma partícula de um legume, de uma carne, uma partícula de uma fruta, de uma proteína de uma fruta que não foi digerida totalmente, não era um invasor, mas a célula do sistema imunológico identifica como invasor. Então, em primeiro lugar, melhorar digestão. Então, se você tem gases, distensão, azia, refluxo, então precisa procurar um profissional de saúde para ajustar esse sistema digestivo aí e que está influenciando nesse intestino, ok? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter um olhar cuidadoso com o intestino. Ah, Selma, e quais as dicas que você dá, então, para melhorar o intestino? Hoje eu não tenho condições de ir no nutricionista, hoje eu não tenho condições de ir no médico. E o que eu faço? Eu tô tendo azia, eu tô tendo gases, eu tô tendo distensão. Então, cada caso é um caso. Eu não tenho como generalizar, eu não tenho como dizer assim, faça isso que você vai melhorar. Faça aquilo que você vai melhorar. Por quê? As pessoas são únicas. E as causas desses sinais e sintomas também são únicas. Então, a causa em uma pessoa pode ser uma e a causa em outra pode ser outra. Mais uma coisa que eu poderia sugerir, por exemplo, na hora do almoço, para melhorar a digestão. Então, come alguma fruta que tenha enzimas digestivas, como mamão, como abacaxi. Isso eu falei almoço, mas pode ser no café da manhã, pode ser no jantar. Mamão, abacaxi, kiwi. Essas frutas têm enzimas digestivas e vai ajudar nas enzimas. Então, carne, se você come carne, vê que passa horas ali achando que não fez a digestão. Então, dá preferência a comer carnes cozidas, entendeu? Não come carne bovina à noite, porque a carne bovina passa muito tempo para ser digerida. Imagine isso à noite, vai atrapalhar seu sono também, entendeu? Então, são essas dicas aí, ok? Só que assim, antes de ir para as outras dicas de melhorar a imunidade, eu preciso explicar, como eu falei que trabalho com nutrição de precisão, eu preciso explicar que nós temos na parte da genética, polimorfismos genéticos que vai influenciar nessa resposta imunológica, que vai influenciar na eficiência do sistema imunológico. E o que é um polimorfismo, Selma? O que é esse palavrão aí que você falou, né? Que alguns pacientes dizem assim, que palavrão é esse? Olha, nós temos o nosso DNA. Então, no DNA tem os genes. Então, esses genes, vamos dizer assim, para vocês entenderem de uma forma bem simples, esses genes, eles têm as receitinhas das proteínas. As proteínas que participam do metabolismo no nosso corpo. E o que é metabolismo? Tudo. Se você come um alimento que tem uma vitamina, aquela vitamina vai ter uma função, né? Então, até chegar até a função, isso é o metabolismo, ok? Então, os genes têm as receitinhas dessas proteínas que vão participar do nosso metabolismo. Só que imagine assim, uma receita de bolo, né? O que eu sempre digo aos pacientes. A receita de bolo está dizendo que tem que colocar 3 ovos para o bolo ficar perfeito.
Só que em vez de o gene estar mandando colocar três ovos naquela receita do bolo, manda colocar um. O bolo vai ficar bom? O bolo pode sair, mas pode ficar solado, né? Pode não ficar muito bom, com certeza. Se era para colocar três e colocou um, não vai ficar eficiente. A mesma coisa os nossos genes com a produção das proteínas. Então, por exemplo, vamos dizer vitamina D. A vitamina D, para funcionar, ela precisa ser absorvida. Ela precisa caminhar pela corrente sanguínea para chegar no fígado. Chegar no fígado, ela vai receber lá uma ativação. Aí, para acontecer essa ativação, tem que ter proteínas para fazer isso. Aí depois ela vai lá no rins ser ativada, porque essa do fígado, ela não é ativa. Mas aí chega lá no rins, ela tem que ser ativada. Então já tem algumas proteínas que vai fazer essa ativação. Aí depois vai voltar para a corrente sanguínea para chegar lá nas células e fazer a sua função. Aí vai ter que ter o carreador. Então, isso tudo são proteínas. Se os seus genes não está decodificando, ou seja, mostrando a receita como deve ter, então tudo isso que eu falei não vai funcionar. Então, a resposta imunológica acontece isso também. Então, a gente precisa de vitaminas e minerais, a gente precisa de um sistema detox eficiente, a gente precisa de um sistema antioxidante eficiente, a gente precisa de respostas inflamatórias, as respostas inflamatórias de uma forma eficiente, nem exacerbada e nem diminuída. A gente precisa na quantidade ideal e esses genes controlam isso. Então, trabalhando com exames genéticos, eu tenho visto que alguns pacientes, aliás, boa parte dos pacientes tem alguns polimorfismos na vitamina D, no zinco, que é super importante para a imunidade, na vitamina C, que é super importante para a imunidade. Né? E outros genes, né? Por exemplo, como eu falei, antioxidante. Então, se tem uma resposta, se tem uma inflamação, vai ter um processo oxidativo. E se tem um processo oxidativo, a gente precisa de um antioxidante. E uma das moléculas poderosas que são antioxidantes é a glutationa. Então, a produção de glutationa, os genes que decodificam isso também podem ter polimorfismo. Então, se você tem polimorfismo nos genes que produzem a glutationa, a sua resposta antioxidante não vai ser eficiente, né? Só que para a gente saber se tem polimorfismo ou não, ou se os seus genes tá com a receitinha certa ou não, só com exames genéticos, né? Então, isso, como eu falei, vai ficar para uma outra oportunidade para eu explicar o que são esses exames genéticos. Então, em fevereiro, eu vou começar a fazer lives sobre a nutrição de precisão e vou explicar direitinho sobre isso, tá bom? As lives desse mês já estão com os títulos definidos, então não é o de agora. Mas eu precisei falar disso, porque é por isso que, por exemplo, algumas pessoas consomem um composto e funciona, e para outra não funciona. Ou, é como uma paciente estava comentando comigo, se tomar um determinado suplemento, ela fica de uma forma, entendeu? Que não era para ficar. Então, tá metabolizando muito rápido isso, e isso tem a ver com a genética. Já tem pessoas que tomam e não sentem nada, né? Então, também pode ser questões genéticas, tá certo? Mas vocês precisavam saber disso, porque agora eu vou entrar nas dicas. Nas dicas do que você melhorar a sua imunidade, tá bom? Diante desses casos que a gente tá vendo, de várias pessoas doentes, né? Eu recebi alguns pacientes, doutora, eu tô com gripe, doutora, peguei o coronavírus novamente, né? Doutora, meu vizinho tá com gripe, o que é que eu posso dizer para ajudar, né? Aí você vê no repórter várias pessoas. Então, o meu intuito aqui é que você possa, de uma forma simples, melhorar a sua imunidade. E se acontecer de você se contaminar com algum vírus ou alguma bactéria, algum fungo, não ser tão agressivo. Ok? Então vamos lá, anota aí as dicas que eu vou dar para vocês melhorarem a imunidade, tá bom? Então, o que eu uso na minha casa?
Uma coisa bem simples que não pode faltar, são 3 coisas aqui em casa. É a vitamina D, é o extrato de própolis e óleo de coco. Esses são os 3 que eu uso, assim, de forma bem simples para melhorar a imunidade. Então, se quem vir aqui na minha casa, você pode ver, procurar um medicamento, não tem. O ano passado eu lembro que eu tinha uma caixinha, né, de medicamentos, joguei um monte fora, porque a gente não usa, porque não fica doente. Para não dizer que fica doente, meu filho ficou agora no Natal porque exagerou em algumas coisas, né? Não dormiu, comeu o que não devia. Então, isso deprimiu o sistema imunológico, aí veio a gripe, mas mesmo assim ele só passou um dia de febre. Por quê? Porque eu atuei logo com óleo de coco, extrato de própolis e aumentei a vitamina D. Ok? Mas calma aí, eu tô falando isso que é o simples, que isso são básicos, mas não é para todo mundo também. Então vamos lá. Então, primeiro é extrato de própolis. Pessoal, extrato de própolis é básico. Eu sei que existe o alcoólico e eu sei que existe o aquoso. Eu recomendo o aquoso. Eu sei que alguns profissionais recomendam o alcoólico, mas eu não sei se você toma algum medicamento, eu não sei como está seu fígado, eu não sei como está seu intestino, eu não sei como está o seu estômago. Então, compra o aquoso, extrato de própolis verde aquoso. Ah, e pode ser o vermelho e pode ser o marrom? Sim, pode ser o vermelho e pode ser o marrom. Eles têm funções parecidas, têm compostos bioativos diferentes, mas funções parecidas. Agora, os estudos acontecem mais no extrato de própolis verde, né? Então, por causa do composto que ele tem, que é anticâncer. Muito bom, por sinal. Então, é por isso que se fala muito do própolis verde, mas o extrato de própolis, ele modula o sistema imunológico, ele modula a produção de citocinas inflamatórias. O que são citocinas inflamatórias? É assim, ó, a célula do sistema imunológico teve o contato com o invasor. Então, quando tem um contato com o invasor, eu sempre digo aos pacientes assim, né? Quem são meus pacientes que estão aí sabe que eu sempre dou esse exemplo. Entrou o invasor, aí vem uma célula do sistema imunológico e marca esse invasor, para vir outra célula e destruir. Só que quando a célula do sistema imunológico marcou esse invasor, lembra que eu falei que eles trabalham de forma coordenada? Cada um tem uma função, então uma tem uma função de marcar, a outra vem e destruir. E quando a célula do sistema imunológico marcou essa partícula, ela começou a liberar citocinas, ou o que a gente chama assim, algumas pessoas chamam de citoquinas. Eu chamo de fofoqueiras, tá bom? As fofoqueiras, né? Quem é meu paciente sabe que eu chamo das fofoqueiras. Por que são fofoqueiras? Porque elas vão para outros locais avisar as células do sistema imunológico que tem invasão naquele local, ou seja, vai avisar para serem ativadas. E aonde as células do sistema imunológico estiverem sendo ativadas, vai ter mais resposta inflamatória, que fica de forma sistêmica. Então, quanto mais essas citocinas forem produzidas, mais processo inflamatório. Então, quanto mais fofoqueiras, mais processo inflamatório. E o extrato de própolis não deixa isso acontecer. Então, é maravilhoso, ok? Então, extrato de própolis. Ah, Selma, e quantas gotinhas eu tomo? Isso é muito individual, tá bom? Como é o aquoso, aqui eu não vou recomendar para crianças a menos de 10 anos, mas acima de 10 anos não vejo problema. Eu dou para o meu filho, quando ele tinha 10 anos eu dava. E quando tinha menos também, mas claro, como eu sei a quantidade de dose, eu seria irresponsável em falar aqui, mas, por exemplo, criança você pode dar umas 10, 15 gotinhas, adulto pode tomar umas 30 gotas de manhã, 30 gotas antes de dormir. Eu tô falando do aquoso que se compra em farmácia, ok? Porque existem as concentrações, existe extrato de própolis de 11%, existe de 21%, existe de 25%. Então, quanto mais concentrado, menos gotas. Então, se você vai na farmácia e compra aquele mais barato, com certeza é o de 11%. Então, o de 11% você tomar 30 gotinhas de manhã e 30 gotinhas antes de dormir. Ok, se você tiver com febre, então faz isso 3 vezes no dia. Tá certo? Ok? Parou a febre, é só 2 vezes. Anotaram?
Já já eu vou responder as perguntas que vocês fizeram, tá certo? Vamos lá para outra. Glutamina. Alguns profissionais estão indicando muito glutamina para melhorar a imunidade. E realmente a glutamina é maravilhosa. A glutamina participa da produção de células do sistema imunológico. A glutamina ajuda na estrutura das células imunológicas como antioxidante. Mas a glutamina não é para todo mundo. Cuidado, se você viu em alguma postagem que a glutamina é importante, então vou comprar para mim, ok? Cuidado. A glutamina é importante sim, mas não é para todo mundo, ok? Lembra dos polimorfismos? Também tem a questão de que se a pessoa tem diarreia ou constipação, então algumas pessoas podem piorar a constipação. Em algumas pessoas pode aumentar a pressão, em algumas pessoas pode ficar mais irritada, em algumas pessoas pode ficar mais elétrica, ok? E se tomar à noite, algumas pessoas não conseguem dormir. Então, isso é muito individual, tá certo? Então, a glutamina é importante. Então, não vai suplementar, né? Se pergunta, e aí, vamos de comida? Por que não? Esses compostos tem na comida. Então, glutamina tem nos alimentos. Então, por que não buscar a glutamina dos alimentos? Porque tem que suplementar. Claro, cada caso é um caso, tá bom, pessoal? Mas procura nos alimentos. Então, anota aí os alimentos que são ricos em glutamina, ok? Arroz, beterraba, espinafre, repolho, salsa, alguns peixes como o salmão, carne bovina, ovos, isso tudo tem glutamina em uma certa quantidade. Então, não come sempre a mesma coisa. É como eu falo para os pacientes, cicla os alimentos. Então, se você ciclar os alimentos, você vai ter quantidade suficiente desse aminoácido, que a glutamina é um aminoácido. Você vai ter a quantidade suficiente desse aminoácido. E outra coisa, glutamina é um aminoácido não essencial. O que é um aminoácido não essencial? É que o nosso corpo produz. Existem os essenciais, que a gente precisa comer, que o nosso corpo não produz. E existem os não essenciais. Então, a glutamina o nosso corpo produz através de outros aminoácidos. Se ele estiver tendo necessidade para a produção de célula, para alimentar alguma célula, para dar suporte antioxidante a alguma célula, ou ajudar na produção de alguns neurotransmissores, então vai produzir, ok? Nosso corpo, ele é bem inteligente. Por isso que eu sempre falo assim, tem que se alimentar de uma forma balanceada, ciclar os alimentos, o máximo que você conseguir para ter esse sistema otimizado. Outra coisa, assim, bem básica que eu adoro, que eu sempre falo para os pacientes, quem paciente aí sabe, eu coloco nos planos alimentares, é chá da raiz de cúrcuma longa. Ah, Selma, eu vou suplementar a cúrcuma. Ok, você tem condições de suplementar a cúrcuma? Ok, mas cuidado que também a cúrcuma não é para todo mundo. A cúrcuma é maravilhosa, inclusive se a gente dizer assim, existem as vias inflamatórias. O gengibre participa de algumas. A cúrcuma participa de quase todas as vias. Alguns estudos comentam de todas, né? Mostra lá a via metabólica da cúrcuma. É maravilhoso. Mas para algumas pessoas não é, ok? Então isso é bem individual. Mas aí vamos para a raiz. Eu tô falando de suplemento. Agora vamos para a raiz. Por exemplo, algumas pessoas suplementam e tem algum desconforto gástrico, né? Fica com azia, fica com dor no estômago, né? Mas como não é o nosso objetivo hoje falar sobre essas questões, mas só cuidado, tá bom? Mas vamos lá para uma forma mais simples e que você pode não ter problema, que é com a raiz da cúrcuma. Então, você pega a raiz e faz chá da raiz de cúrcuma. Então, é básico para quem é meu paciente, que como eu trato doenças autoimunes, e as doenças autoimunes são altamente inflamatórias, eu sempre coloco estratégias anti-inflamatórias, que é o chá da raiz de cúrcuma longa. E como faz o chá da raiz de cúrcuma longa? Pega, imagina assim, um alho. Mas um tamanho de um alho. Então você corta a raiz no tamanho de um alho. Corta ela em pedacinhos e ferve na água durante 5 minutos. Coloca para ferver tampado, tá certo? Tampa, deixa lá ferver 5 minutinhos. Ferveu 5 minutinhos, então desliga o fogo e deixa lá esfriando, tampado.
tá bom? Não é aberto não, porque aberto ali os compostos bioativos vai se embora ali. Eu gosto muito porque quando você suplementa, 95% ali a gente vai ter de curcumina. Na raiz, quando a gente faz o chá, a gente vai ter a curcumina e vai ter outros compostos bioativos que vão agir junto com a curcumina nesse processo inflamatório. Então, gosto muito do chá da raiz de cúrcuma, ok? Outro que eu gosto muito de indicar é o chá do gengibre, da raiz gengibre. Só que a raiz de gengibre não é para todo mundo também. Quem tem problema de pressão alta pode aumentar mais ainda a pressão. Não é que vai, ok? Não é que vai, porque isso é de dose, é de sensibilidade, é dos polimorfismos genéticos que eu falei lá em relação à metabolização desses compostos. Então, tem algumas pessoas que são sensíveis. Então, como elas são sensíveis, pode alterar mais ainda a pressão arterial. Mas, então, se você tem problema de hipertensão, então não faz o gengibre, tá certo? Não fica arriscando. Eu tenho pacientes que consomem e não tem problema. Já tenho pacientes que consomem e tem problema. Então, como não sei quem é você, eu não posso indicar algo dessa forma. Então, se você não tem problema com a pressão alta, então você faz chá de gengibre, é maravilhoso, pessoal. Não é só fazer o chá de gengibre, não. Também usa na comida e a cúrcuma também. Pega a raiz, rala a raiz no feijão, rala a raiz no arroz, rala a raiz na salada, ok? E faz o chá, consome, coloca isso como tempero no seu dia a dia, tá joia? Esses compostos bioativos vão ajudar bastante na imunidade. Outra coisa também, como eu falei no início, que é um queridinho meu, que é o óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco tem ácidos graxos que ajudam na imunidade. Por exemplo, o ácido láurico. Que esse láurico só existe em dois locais, que é no leite materno e no coco. Olha que lindo. E esse ácido láurico é para a imunidade, aumenta a imunidade. E só existe no leite materno e no óleo de coco. Então, assim, eu uso. Quando eu aprendi isso há uns anos atrás, quando meu filho tinha 8, 9 anos, é a idade, né, de ficar com febre, essas coisas. Meu filho tinha febre, eu dava óleo de coco. E hoje em dia, até eu sempre falo para os pacientes, mas ele liga para mim, tô assim, óleo de coco. Porém, o óleo de coco é maravilhoso. Ah, e como eu uso? Ah, eu não falei o tamanho do gengibre, a mesma coisa, o tamanho de um alho. Pequenininho, corta ele, com raiz, com tudo. Desculpa, com casca, com tudo. Ferve e toma o chá. Mas voltando pro óleo de coco. E como faz com o óleo de coco? Depende, porque, por exemplo, se você não tem a vesícula, né? Então já pode ter sensibilidade ao óleo, vai ter diarreia. Se mesmo você tem a vesícula e você não digere bem gordura, que eu tenho vários pacientes com problema de digestão de gordura e absorção de gordura, então você pode ter diarreia. Então começa por colher de chá, aquela colherzinha pequenininha, toma 2 vezes no dia uma colher de chá. Não teve diarreia, aumenta mais 3 colheres de chá no dia, ok? Porém, lembrando dos polimorfismos da parte genética, existem algumas pessoas que têm alguns polimorfismos em alguns genes que o óleo de coco pode ser inflamatório. Ah, Selma, e agora? Como é que você disse que o óleo de coco é bom e agora diz que pode ser inflamatório? Isso não é para todo mundo, ok? Então, o que é o meu conselho que eu dou? Não exagera, porque não é porque eu disse que o óleo de coco é bom que você vai tomar todo dia várias colheres durante o dia por meses, ok? Estou dizendo enquanto você está doente, tá certo? Aí, outra coisa também, que é simples, que você pode encontrar em farmácias, que é o NAC, que é o N-acetilcisteína. O NAC, ele é um precursor de uma molécula que se chama glutationa. Essa é a poderosa antioxidante. Lembra? Inflamação, processo oxidativo, nós precisamos de antioxidante para combater isso. E a glutationa. Então, o NAC é um precursor da glutationa. Ok? E se encontra, isso se vende em farmácias de manipulação. É bem simples, mas o NAC só vai usar se você estiver doente, ok? Tá certo, pessoal? Se tiver doente, tá com febre, tá com secreção, tá espirrando muito, tá escorrendo muito, com muita coriza,
Então, um sachêzinho no dia. Mais que isso, tem que ir no nutricionista ou no médico para determinar a dose. Em uma live, no máximo, eu posso dizer um sachêzinho daquele de farmácia por dia. Tá certo? Mas outras coisas também que não podem faltar são alguns nutrientes, que é a vitamina D. A vitamina D não pode faltar, porque a vitamina D participa da resposta inflamatória, participa da produção das células do sistema imunológico, participa do sistema antioxidante. Aliás, a vitamina D, eu chamo vitamina, mas nem vitamina ela é. Ela tem 102 funções no nosso corpo. Isso, até então, a gente falava 80, né? Mas eu li um artigo agora e já comenta em 102 funções da vitamina D no corpo e ainda estão se estudando mais, ok? E inclusive a vitamina D modula genes. Aí a gente voltando para a genética. É por isso que eu disse que a genética não é mais futura. A genética já é presente. Então, a vitamina D, algumas pessoas têm alguns polimorfismos na absorção, como eu falei, no carreamento dela, na ativação dela. Então, as doses, eu não tenho como dizer doses aqui em uma live, porque isso é muito individual. Aí você diz assim, mas você não disse que a vitamina D é importante e eu não tenho condições de ir num profissional agora? Então, eu vou fazer o seguinte, toma 2.000 e só, tá bom? Eu sei como profissional que isso é nenhum cheirinho, mas eu não posso passar mais que isso. Mas eu sei que essa dose já modula vários genes do processo inflamatório e da resposta antioxidante, ok? Então, 2.000 no dia. E procura um profissional de saúde para fazer um exame. Ou você, ou uma dica, ó, bem simples, vai num laboratório, porque eu acredito que a vitamina D você pode fazer. Eu acho que eu nunca tentei, mas eu acredito que você consegue fazer sem prescrição, sem solicitação, em um laboratório. Alguém aqui já fez que não, da vitamina D em laboratório que não fez não precisou de prescrição, vai lá no laboratório e diz, ó, eu quero ver como é que tá a minha vitamina D. Porque é importante, pessoal. É muito importante, tá certo? Eu li o estudo que em pacientes em UTI, e a vitamina D, segundo o estudo, diminuiu a mortalidade em 28% nas pessoas que estavam em UTI. É muito importante a vitamina D, ok? Procure, claro, eu não posso dizer doses aqui. Eu só falei 2.000 porque como nutricionista eu só posso prescrever 4.000. E eu não sei como está a sua vitamina D sanguínea, eu não vou estar falando de doses aqui. Mas para quem não tem nada, 2.000 já é bastante coisa. Okay? E isso já vai modular bastante genes no processo inflamatório, tá certo? Mas outra coisa importante, zinco também. Zinco é muito importante, tá certo? Mas não vou dizer para suplementar. Vamos de comida, a gente consegue comida também. Ah, antes, vitamina D, pessoal. Vitamina D suplementar, porque muitas pessoas estão com deficiência, mas a vitamina D também a gente produz no sol. Claro que aí a gente volta para a genética, tem os polimorfismos na pele, que talvez você não consiga produzir a quantidade que você precisa, mas olha, o sol não serve só para produzir vitamina D, ok? O sol, ele produz mais 7 outras substâncias que ajudam na imunidade. Então, pessoal, vão para o sol, não tenham medo do sol, mas claro, tudo em excesso é ruim, né? Claro que não vai ficar o dia todo no sol, porque pode ter desenvolver algum câncer, por exemplo, de pele. Eu tô falando no sentido de ir pro sol, eu sempre recomendo os pacientes assim, tá? Nas orientações gerais. Vai pro sol no horário de 10 às 3 horas da tarde, nesse intervalo de tempo. E fica uns 5 a 10 minutinhos ou 15 minutos no sol. Mas isso depende da pele. A quantidade de produção de vitamina D depende da cor da pele também. Então, como eu não sei qual a cor da sua pele, em qual estado você está ou em qual país você está, então vai para o sol e usa o termômetro do arder. Né? Eu chamo assim, o termômetro do arder. Então, se você ficou no sol e a pele ardeu, sai do sol. Já está produzindo ali radical livre.
entendeu? E já produziu uma certa quantidade de vitamina D. Claro que isso vai depender das partes do seu corpo exposta ao sol, né? Algumas pessoas só vai ter condições de expor o rosto, os braços, as pernas. Eu aqui, eita, eu ia falar, mas alguns vizinhos podem até ver que vai atrás, né? Às vezes eu fico, eu e meu menino aqui, só de short, assim, a gente fica no sol ali, para produzir vitamina D, né? E suplementa também, ok? É muito importante. Mas o zinco, vamos lá, de comida, ok? Comida. Ah, eu não tenho condições de suplementar zinco, eu não tenho dinheiro para comprar. Então vamos de comida, alimentos, anota aí os alimentos que são ricos em zinco, ok? Então vamos lá, amêndoas, amendoim, camarão, carne bovina, castanhas, chocolate, feijão, grão de bico. Ah, mas existem algumas pessoas aqui que estão me assistindo, que são pacientes meus, que fazem tratamentos para doenças autoimunes com altas doses de vitamina D. E sabe que algumas coisas que eu citei aqui não pode consumir, que são ricos em cálcio. Porque quem faz tratamento para doenças autoimunes com altas doses de vitamina D precisa controlar ingestão de cálcio. Ok? Não é zero cálcio, que eu vou falar isso na próxima live da próxima semana. Não é zero cálcio, como algumas pessoas falam. Não é isso. É controlar a ingestão. Ok? Amendoins, por exemplo, amendoim, quem faz altas doses de vitamina D não é para consumir. E outra coisa, se você não faz altas doses de vitamina D, amendoim tem que ter cuidado com amendoim, tá bom? Por causa de fungos. Aqueles pontinhos brancos no amendoim são fungos, então você está se contaminando. Quando for comprar o amendoim, olha o amendoim ali se tem alguns pontinhos brancos. Se tiver cheio de pontinhos brancos, não consome, ok? Vitamina A. Vitamina A é outra coisa muito importante. Eu falei da vitamina D, não foi? A vitamina D é maravilhosa, mas sem a A não tem condições dela agir, porque o receptor da vitamina D também precisa da vitamina A, ok? Então, sem vitamina A, como é que vai ter a aderência da vitamina D no receptor? Então, precisa de vitamina A também para a vitamina D agir. E não é só para a vitamina D agir, não. Também ela tem outros papéis no corpo antioxidante muito importante, ok? Então, inclusive no amadurecimento das células do sistema imunológico. Então, anota aí os alimentos ricos em vitamina A, fígado. Quando eu falo fígado para alguns pacientes, eles fazem uma careta, né? Então, fígado é rico em vitamina A. Eu sei que não é todo mundo que gosta, né? Mas se você puder consumir, ótimo. Fígado é maravilhoso, é um suplemento natural. Eu sempre digo aos pacientes, se você gosta de fígado, então para que tá comprando suplemento? Come fígado, ok? Mas, não gosta de fígado? Então vai lá para a gema do ovo, cenoura, espinafre, manga, mamão. Eu atendi uma paciente ontem que disse que quando vai chupar manga, lembra de mim. Porque eu amo manga, pessoal. Eu amo manga. E tá no tempo de manga, né? Ai, meu Deus do céu. Para mim é a melhor fruta que existe. Não, existem outras também, mas manga tá no topo. Para mim, né? Eu sei que algumas pessoas não gostam. Por exemplo, meu esposo não gosta, meu filho não gosta, eu não sei. Não sei como uma pessoa não pode gostar de manga. E pode ter muitos aí que não gostam, né? Mas eu amo. E manga é riquíssima em vitamina A. Imagine que os alimentos amarelos e laranjas, eles são ricos em vitamina A, ok? Então, consumir alimentos com vitamina A, ok? Outro muito importante, outra vitamina muito importante para o sistema imunológico é a vitamina C, ok? A vitamina C não tem necessidade de suplementar, embora algumas pessoas tenham alguns polimorfismos, aí eu já voltando à genética de novo, que não consegue absorver ou essa ação da vitamina D no organismo realmente e precisam suplementar. Mas a vitamina D é muito fácil encontrar nos alimentos. Inclusive, quem faz o tratamento com altas doses de vitamina D não pode suplementar a vitamina C, não é isso?
Mas quem não faz a altas doses de vitamina D pode suplementar, mas mesmo assim eu não recomendo a suplementação. Eu recomendo consumir os alimentos. Você consegue muito fácil com limão, com laranja, anota aí, com caju. Eita, que pena que acabou o caju aqui. Mas hoje eu tomei suco de caju. Ai, meu Deus, adoro caju, adoro caju. Goiaba, manga também. Tem vitamina C, olha a manga de novo, meu Deus do céu. Mamão, acerola, isso são todos ricos em vitamina C. Então, se você consome umas duas frutas, por exemplo, ricas em vitamina C no dia, você consegue a quantidade de vitamina C. Por que quando eu falo não recomendo a suplementação? Porque eu sei que alguns profissionais estão em lives tentando ajudar algumas pessoas e mandando suplementar a vitamina C. Só que vitamina C ela é um poderoso antioxidante, só que ela não trabalha sozinha, ok? Então, imagine que existe uma molécula oxidada. Aí vem a vitamina C, ela é um poderoso antioxidante. Então, ela vai e quela isso, mas ela se transforma numa molécula oxidada. Aí ela precisa de vitamina A. Mas a vitamina E vai se oxidar também. Aí ela precisa de vitamina E. A vitamina E também vai se oxidar. Aí vai precisar de glutationa. Lembra que eu falei da molécula poderosa antioxidante que é a glutationa? Então, é um conjunto de micronutrientes que o corpo precisa. Se você só suplementa uma, ela vai ficar em excesso, entendeu? Então, por isso que no alimento, quando você come uma manga, ali vai ter vitamina A, vai ter vitamina E, vai ter vitamina C, vai ter outros compostos como o magnésio também, que não pode faltar magnésio, né? Então, isso vai tudo estar ali no alimento de uma forma que a gente chama de forma agonista, né? Um contribuindo para o outro, na forma, na quantidade correta, ok? Então, consomem no alimento, tá certo? E outros nutrientes, ferro, por exemplo. Se você tem anemia, procura um profissional de saúde. Outra coisa, pessoal, eu estou recebendo bastante pacientes com anemia sem diagnóstico. Então, vai pro profissional de saúde, vê lá a anemia e tem várias outras condutas, mas não cuidam disso. Anemia não é só falta de ferro, anemia pode ser falta de complexo B, ou anemia pode ser até de uma doença crônica mesmo. Se você tem, por exemplo, que eu trabalho com doenças autoimunes, uma anemia pode ser por causa da autoimunidade, mas não é porque eu vejo que tá, que eu vou, é da autoimune e eu não vou fazer nada. Não é isso, eu preciso atuar. Então, ferro não pode faltar, ok? Como o magnésio também não pode faltar, tá certo? Agora, o magnésio, a gente precisa realmente, ó, é o que eu sempre falo para os pacientes, são duas coisas que a gente precisa básicas suplementar. É a vitamina D e o magnésio. Porque o magnésio a gente consegue nos alimentos, mas aí esses alimentos teriam que estar ricos, aonde esses vegetais foram plantados, o solo tem que estar rico em magnésio para chegar na fruta ou no legume, no alimento. Só que o nosso solo aqui no Brasil está pobre em magnésio. Então, o magnésio participa de várias reações metabólicas no nosso corpo. Então, precisa de magnésio, não pode faltar. Tá certo? Ok? Então, foram essas as dicas que eu tinha para vocês para melhorar a imunidade, né? Não existe uma receita de bolo para, vou tomar isso e vou melhorar a minha imunidade, porque isso é muito individual, como eu comentei, ok? Para as pessoas. E não existe, o que eu recomendo? Ó, melhora a alimentação, no sentido de ciclar os alimentos. Não come a mesma coisa todo dia. Eu sei que é muito lindo para mim eu dizer aqui que não come a mesma coisa todo dia, né? Porque você só tem condições financeiras, você só tem praticidade para comer aquilo, como eu digo sempre aos pacientes. O ideal é ciclar, mas você não tem condições porque o seu dia a dia é muito corrido. Como você vai cozinhar todo dia para manhã, tarde e noite, né? É por isso que eu digo que é muito lindo eu falar. Mas então, cozinha para 2 dias, cozinha para 3 dias, mas depois troca os alimentos, né? Cicla os vegetais. Não é, eu como um prato lindo, maravilhoso, 5 cores, mas todo dia eu como o mesmo, todo dia eu como o mesmo.
Entendeu? Então, você come um vegetal cru ou dois vegetais crus, mas que todo dia ou 2 dias, a cada 3 dias, você mude esses vegetais, porque lembra do intestino, esses vegetais são muito importantes para o intestino. O intestino bom vai ter imunidade boa. Outra coisa que é muito importante para a imunidade é sono. Ok? Então tem que ter um sono de qualidade. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade fisiológicas de pegar no sono. Já tem outras pessoas que a gente chama de insônia inicial. Já tem outras pessoas que têm dificuldade de manter o sono, que é a insônia intermediária, né? Então, eu sei que isso pode ser fisiológico por questões de produção de neurotransmissores ou produção de hormônios, por exemplo, da melatonina. Mas a boa parte não é. Boa parte das pessoas é porque fica assistindo, ou não faz a higiene do sono, né? Ou fica assistindo notícias ruins, né? Antes de dormir, então o cortisol sobe. Então, como é que vai conseguir dormir? Ou fica assistindo filmes, né? Aqueles filmes de ação que tem tiro para tudo que é lado, sangue para tudo que é lado, né? Isso aumenta cortisol. Você pode achar que está se divertindo ali antes de dormir, vou assistir um filminho. Aí bota lá. Eu não sei, porque eu não assisto muito filme, nem sei nome de filme, porque eu nem tenho tempo, mas às vezes quando eu boto o filme assim, eu boto qual é bom, vou assistir, mas não de noite, né? Não à noite. Você assiste esses filmes, porque algumas pessoas dizem assim, vou assistir um filminho para relaxar, né? Aí bota lá um filme de Bang Bang. Eita, isso é antigo, Bang Bang, né? Ai, meu Deus, vai me entregar a minha idade. Então, não é esses filmes, tá? Bota algo mais leve, porque isso aumenta a cortisol. Se aumenta o hormônio de estresse, como você vai conseguir dormir, né? Atividade física é muito importante, eu já esquecendo de falar, mas excesso de atividade física não é, pessoal, para a imunidade não é. Eu recebi paciente essa semana que ele me disse assim, eu faço 2 horas e meia de atividade física todo dia, porque eu sei que a atividade física é saudável, né? Olha, não pode faltar atividade física, mas em excesso é ruim para a imunidade, ok? E não só para a imunidade, para outras coisas também. Então, não pode faltar atividade física, mas em equilíbrio. É o que eu sempre falo para os pacientes: equilíbrio na alimentação, equilíbrio no sono, equilíbrio na atividade física e equilíbrio no gerenciamento do estresse. Ok? Mas só para terminar o sono, se você tem dificuldade de dormir, procura algum profissional para lhe orientar, né? O que você precisa fazer para melhorar o seu sono, para ter uma qualidade de sono melhor. Eu poderia dizer alguns chás aqui, como de melissa, né? Como de valeriana, como de mulungu. Qual mais, gente, aí para dormir, né? Só que assim, chás não é para todo mundo também. Então, eu não sei se você tem algum problema no fígado, né? Então, eu não sei qual medicamento que você toma e que chá é natural mas também interage com medicamentos. Então, eu seria responsável de dizer, tome tal chá, ok? Eu digo para o meu paciente que eu sei a história clínica dele toda. Então, se eu conheço a história clínica, se eu conheço se toma medicamento ou não, se tem algum polimorfismo no fígado ou não, nas enzimas que metabolizam esses chás, então aí sim eu digo, tome tal chá. Mas em uma live eu não posso dizer, tome chá de melissa, porque é bom para dormir. E se você está tomando algum medicamento, que essa erva vai interagir. E se você tem algum problema no fígado, que isso vai sobrecarregar fígado, entendeu? Então eu não vou dizer isso. Eu vou dizer, procure um profissional de saúde para ajudar. Mas outra coisa também muito importante para a imunidade é o estresse, tá bom? Controlar estresse. Eu sei que é muito fácil falar controlar o estresse, né? No dia a dia que a gente vive, né? Como eu disse para um paciente, eu sempre pergunto aos pacientes: você considera a sua rotina de trabalho estressante? A maioria diz sim, né? Considera estressante. Mas vai deixar o trabalho? Não, né? Porque precisa do trabalho para sustentar a família, né? Hoje já está bem difícil encontrar trabalho, né? Já tem um monte de gente desempregada, já está difícil manter o trabalho. E a pessoa vai deixar o trabalho porque está estressando?
Mas aí precisa ajudar esse corpo a lidar com essa carga de estresse. Aí tem que ser um profissional mesmo para ajudar, tá certo? Mas aí, na medida do o ano vai passando, eu vou dando algumas orientações aqui, algumas dicas, e eu espero ajudar de uma forma simples, né? Se alguém aqui anotou uma dica que vai, uma coisinha, e que vai fazer diferença na imunidade dessa pessoa, ou da mãe, ou do filho, ou do irmão, da irmã, ou do vizinho, então essa live cumpriu a função que ela tem de ajudar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas que eu dei. Eu sei que algumas pessoas escreveram aí algumas dicas. Aqui no YouTube eu ainda não sei ler. Não aparece aqui para mim. Não sei como eu vejo as dúvidas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá vendo? Não sei onde é. Agora aqui no Instagram sei como é. Deixa eu ver aqui. Tem, né? Vamos fazer o seguinte. Vocês sabem, quem me acompanha, sabe que eu adoro responder as dúvidas. Para mim é muito estranho a pessoa escrever uma dúvida e eu não responder. Eu acho que ficou faltando alguma coisa. Eu sei que apareceram dúvidas no Instagram e sei que apareceram dúvidas no YouTube, mas ainda estou me familiarizando. Então, por isso que eu coloquei um título na live hoje. Na próxima semana eu vou fazer outro com título também. E na terceira do mês eu vou tirar dúvidas. Então, eu vou fazer uma live só de dúvidas. Daqui para lá eu aprendo a mexer no chat do YouTube, tá bom? E de Instagram vou tirar todas as dúvidas sim, tá certo? Boa noite para vocês. Muito obrigado quem ficou até agora aqui comigo. E até quinta-feira, que esse ano 2022 seja de muita imunidade para todos nós, né? Muita saúde, né? Trabalho para quem precisa, bênçãos para quem precisa, tá certo? Boa noite a todos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.